Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família do canal Democracia Espiritual. Quero também convidar de antemão a participarem de forma direta aqueles que só fazem assistir os conteúdos deste canal. Se inscreva no canal, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários com respeito e vamos que vamos, deixe seu like. Eu quero deixar, meu irmão, eu quero ressaltar algo aqui muito interessante que para pessoas humildes irão compreender o que eu vou falar. E para pessoas soberbas, claro que não vão concordar comigo. Pode chegar até o ponto de me refutarem. Mas ninguém, nenhum homem aqui na terra é o dono da verdade. Nenhum pregador, se eu posso usar essa palavra, nenhum homem que anuncia, que traz um conteúdo na plataforma do YouTube, entendeu? Seja Evangelho da Graça ou seja outro entendimento, nenhum está com a verdade. Amém? Vamos ser humildes e reconhecer isso. Amém? Nenhum está com a verdade. A verdade é o nosso papai, o Pai dos Espíritos. Eu quero trazer uma pequena reflexão para nossas vidas, para o nosso entendimento. Mais um alimento sólido, independente de quem vai entender e crer, né? Da maneira que eu creio. Somos livres, você é livre, eu sou livre. Você é livre aí do outro lado também. Se não está no mesmo entendimento, você é livre para pensar o contrário. Como também eu sou livre para não aceitar o que muitos aí querem que a gente aceite, como se eles fossem o dono da verdade. Então, o tema dessa mensagem é: a graça de Deus não falhou. Ô glória, a graça de Deus não falhou. E o texto principal se encontra aqui em Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 9, que diz: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ô glória! Vamos ler nessa outra tradução aqui. Hebreus 5, versículo de número 9 diz: e depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Meus irmãos, é lamentável em nossos dias pessoas que se dizem estarem em graça, estarem no Evangelho da Graça, no Evangelho Eterno. É lamentável nós ouvirmos alguém falar que a salvação eterna nós temos que obedecer os mandamentos, nós temos que estar fazendo sacrifícios em ordenanças da lei, ou seja, as abluções que eram os sacrifícios da lei. Então, alguém afirmar que eu tenho que guardar os mandamentos
para ser salvo, não faz sentido, meu irmão. Não faz sentido de maneira nenhuma. Esse é o entendimento que, se eu guardo os mandamentos no que tange a eu ter, a eu absolver, adquirir, ter a minha vida eterna na eternidade com o papai, isso quer dizer que eu estou anulando a graça de Deus. Isso eu estou dizendo que Cristo não foi suficiente ali na cruz para ele se tornar a fonte, o elo de salvação do homem, dos filhos de Deus, dos filhos de Yahweh. Então, meus irmãos, é lamentável nós ouvirmos hoje, em pleno século XXI, alguém com essa linha de entendimento. A graça de Deus, a graça de Yahweh, foi o início e é o início que traz toda a diferença em nossa vida diária. Somente pela graça de Deus, pelo sacrifício dele na cruz, onde ele enviou o seu próprio filho em morrer em morte de cruz, é que nós temos entrada para ter um relacionamento com o Pai, diretamente com o Pai. Então, vivemos hoje para Ele. Vivemos com Ele e voltaremos para Ele, ô glória. Porque o que Ele veio fazer, Ele fez tudo e não deixou pela metade. Ou seja, Ele não fez algo ali na sua obra redentora, quando ele disse, Pai, está consumado. Pai, eu fiz pela metade e o homem agora vai fazer a metade. Não. Ô Pai, eu fiz pela metade e agora tem que ter mandamentos da lei para que o homem ele venha alcançar a salvação eterna. Nós sabemos que o Evangelho da Graça ele produz salvação de mente, descanso. Porém, a salvação eterna do homem foi através da morte e ressurreição de Cristo na cruz, na morte de Yahshua. Então, o que precisamos aprender hoje é usufruir, é nós usufruirmos de todos os benefícios que a graça nos concedeu também. Ela não vai nos conceder, a graça ela já nos concedeu muito antes da gente nascer e vir aqui à Terra. Nós fomos alcançados também por essa graça maravilhosa na obra redentora de Yahshua, de Cristo na cruz. Para eles foram aqueles que viveram antes da cruz e o depois da cruz ali. Então, eles foram alcançados de forma direta, nós fomos alcançados de forma indireta. Então, a graça de Deus, ela não falhou. Não precisamos de mandamento da lei de Moisés para sermos perfeitos, para sermos justificados, para sermos salvos, para viver a eternidade lá com o papai. Não. A graça de Deus, onde o Pai, ele provou o seu amor para com seus filhos aqui na terra,
enviando o seu filho para que seu filho morresse em morte de cruz. Então, meus irmãos, os filhos de Deus, hoje, nós se encontramos hoje num estado de perfeição. Não é que eu tenha que obedecer os mandamentos para que eu tenha essa perfeição ou que eu venha alcançar a salvação eterna diante de meu Pai, porque senão eu posso perder a salvação. Nem o Filho de Deus, ele perde a salvação, meu irmão. Infelizmente, nós temos ouvido e visto pessoas debatendo, querendo impor, colocar os seus entendimentos, porque ouviram de outros homens e querem trazer isso para que a gente venha aceitar essa forma, essa forma que eles absolveram, que eles querem trazer para nós. Então, se isso fosse verdade, do que adiantaria Cristo ter vindo, a graça ter sido inaugurada na cruz? A graça e a verdade estava na pessoa de Cristo. João 1,14. Então, do que adiantaria se fosse pelos sacrifícios da lei? As abluções, quando eu digo, não é mandamento, quando eu falo de sacrifício, eu estou falando das abluções, dos rudimentos, do cerimonialismo judaico. Já os mandamentos é diferente, sim, com certeza. Quem é que não sabe disso? Então, eu não preciso de sacrifícios, do cerimonialismo, das abluções judaicas, que os judeus ali viveram ali no primeiro século, e nem tampouco de mandamentos para eu obter a minha vida eterna com o Pai. Nós estamos num estado de perfeição diante dele, pelo sacrifício dele, pela fé dele. Oh, glória! Então, observe, meu irmão, se a salvação do homem, se a salvação, eu não estou falando de salvação de mente, a metanoia, porque isso o Evangelho produz em mim e produz em você, produz em nós, oh glória, maravilhosa graça. Eu estou falando da salvação eterna. Meus irmãos, se a salvação do homem, dos filhos de Deus, estivesse conectado, estivesse andando juntos com os sacrifícios que eram as abluções judaicas, o cerimonialismo judaico, se a salvação estivesse conectado com os mandamentos da lei, para o homem obter a salvação, então, que necessidade haveria de Cristo ter vindo e obedecer em morte de cruz para dar a vida eterna ao homem? Então, a própria lei de Moisés, pelas abluções, pelos sacrifícios, pelos mandamentos, haveria salvado o homem, teria salvado os filhos de Deus, tanto judeus como gentios. Até porque nós sabemos que a lei não foi dada para os gentios, foi para Israel, para toda Israel. Estatutos e juízos, Malaquias 4:4. Então, meu irmão, se não fosse pela graça salvífica de Cristo na cruz, se não fosse pela obra redentora de Cristo na cruz, se não fosse, então a salvação teria sido pela lei, pelos mandamentos da lei. Mas veja que não é por sacrifícios, por abluções, por meritocracia, pela lei de Moisés, pelos mandamentos, não. Foi pela graça, oh glória, de graça e por graça. Então, que necessidade haveria se fosse pelos mandamentos? Não, mas foi pela graça, sim, mas você tem que obedecer os mandamentos, porque senão, não, meu irmão. Nós sabemos que não podemos andar de todo jeito em libertinagem,
Mas você aplicar os mandamentos da lei de Moisés, os mandamentos, as abluções, ou os mandamentos, as abluções é diferente dos mandamentos. Se você aplicar os mandamentos da lei, entendeu? Para que o homem venha obedecer esse mandamento para ser salvo, porque a graça fez a sua parte, entendeu? Mas nós temos que obedecer os mandamentos. Então, meu irmão, não foi por graça. E eu li um texto aqui, meu irmão, observe que Paulo está dizendo aqui, acredito que o autor dos Hebreus foi Paulo. Se alguém pensa diferente, tudo bem, meu irmão, você pensa que foi não sei quem, eu penso que foi Paulo. Tudo bem, não vai mudar nada eu e nem você diante do Pai, porque nós somos filhos. Então veja, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação, ou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Essa obediência aqui não era pelas abluções da lei de Moisés. Essa obediência aqui, vamos ler novamente, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação, ou seja, a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Essa obediência aqui, a todos que lhe obedecem, não era pelos mandamentos da lei. De maneira nenhuma. Isso aqui não está falando disso aqui. Para todos aqueles que lhe obedecem, não. Isso aqui, a salvação eterna, foi concedida pela morte e ressurreição de Cristo ali na cruz, a graça que foi inaugurada na cruz, e essa salvação eterna ela foi concedida pela obediência, pela fé de Cristo. E não por mandamentos da lei de Moisés, doutor. Se você entendeu isso aí, você está entendendo completamente errado. Digo com conhecimento de causa, eu sei do que eu estou falando aqui. Vamos ler aqui o versículo de número 7. Ele, Yahshua, ou Jesus, né? Ou Yahshua, Jesus, o importante é que nós sabemos. Você não é obrigado a falar Yahshua. Se quiser falar Jesus, fale Jesus. Não vai mudar nada, meu irmão. A sua filiação diante do Pai. Então, ó, ele, Jesus, ou Yahshua, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Mas aqui a obediência não era, Paulo não estava falando aqui, não era pelas abluções cerimoniais da lei de Moisés, não era pelos sacrifícios, não era pelos mandamentos, não, pela fé de Cristo, pelo que ele fez na cruz do Calvário. Pela graça que foi inaugurada na cruz, pelo seu sacrifício, morte e ressurreição. Não faz sentido eu dizer que a salvação tem que vir, a salvação só é obtida pelo homem, é pela graça, obedecendo os mandamentos da lei. De maneira nenhuma, doutor. Vocês entenderam errado? Você pode até não concordar comigo, mas eu digo com conhecimento de causa. Você pode até não concordar comigo, mas o contexto aqui não está falando de obra de mandamentos, nem de abluções, de cerimônias religiosas, de sacrifícios, de obra meritória do homem também. Está entendendo? Se é o caso, como faz aí o sistema religioso. Agora, você aplicar que a salvação eterna do homem está aplicado em você guardar os mandamentos, nós sabemos que nós não devemos matar, nem roubar, nem adulterar, nós sabemos, meu irmão. Mas isso não se aplica à salvação. A salvação eterna do homem. Claro que a gente não vai andar em libertinagem. De maneira nenhuma. Os mandamentos, se fosse pelos mandamentos da lei, se fosse pelas abluções, volta a falar,
Porque esse assunto, meu irmão, esse assunto prevaleceu hoje. Hoje não, ontem. Prevaleceu ontem um assunto, dois abençoados aí, sabe, falando esse assunto, e isso rendeu muito, por muito tempo. De forma alguma, meu irmão. De forma alguma, isso, se fosse pela lei de Moisés, pelos mandamentos, não teria sido pela graça. Entendeu? Então, de forma alguma, olha o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, vamos lá, voltando aqui um pouco. Hebreus 2, versículo de número, vamos lá, 10. Olha o que diz aqui, ó. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, a aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Quem foi o autor da salvação dos filhos de Deus, dos eleitos de Deus, dos escolhidos de Deus? Quem foi o autor? Foi através de mandamentos? Foi pela graça? Conectado com os mandamentos, com as abluções cerimoniais judaicas? Não. Foi pelo sacrifício, foi por graça. Ô glória, por graça, pela graça de graça. Pela fé de Cristo, hoje nós temos essa convicção que nós, filhos de Deus, estamos no estado de aperfeiçoamento, nós estamos no estado de perfeição. Entendeu? Agora, se você entende de outra maneira, tudo bem, eu respeito o seu entendimento, como você tem que respeitar o meu entendimento. Agora, aplicar que a eternidade, a salvação do homem na eternidade, a volta do Espírito para a morada do Pai, e o cidadão ainda dizer que não, o Espírito não veio aqui à terra, o Espírito só retorna quando o corpo tombar, se obedecer aos mandamentos. Não faz sentido, doutor. Claro que a gente não está incentivando ninguém aqui à libertinagem, mas isso aí, esse seu entendimento aí está completamente errado. Você pode falar o que for, pode ir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Esse seu entendimento aí é muito pobre, meu irmão. É um entendimento pobre de entendimento. É um entendimento cego. Então, o homem, se fosse a salvação eterna, não estou falando de salvação de mente, que esse evangelho produz, eu estou falando da vida eterna com o Pai lá na eternidade. O Espírito, né? Namorada celestial, namorada eterna com o Pai dos Espíritos. Então, se fosse através, entendeu? Dos mandamentos, dos sacrifícios, das abluções, entendeu? Da obra meritória do homem, então, meu irmão, não seria por graça. Seria pela lei, pelos mandamentos da lei. Para você ver que a lei nunca aperfeiçoou, que foi preciso ter uma mudança de pacto, uma mudança de aliança. Foi preciso vir alguém morrer em morte, ele vir em forma de filho, o verbo se tornar carne e habitar no meio deles lá, de nós é a deles lá, e morrer em morte de cruz. Não faz sentido. A maior prova do amor de Deus, ele já fez. Romanos 5, versículo de número 8 diz assim, ó, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Eles lá que viveram antes da cruz. E Paulo estava vivendo esse momento ali. Paulo se inclui. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí eu faço uma pergunta, você nasceu já em pecado? Ou você nasceu depois do pecado, de tudo consumado, de tudo pago, da dívida ter sido paga? Nós já nascemos aperfeiçoados, salvos nele. Agora, o que estava faltando em nós era nós termos essa metanoia, essa salvação de mente, que o evangelho da graça, o evangelho eterno, produz em nós.
Então, observe, meu irmão. É muito claro isso aqui. Então, a graça não falhou. Alguém afirmar que eu tenho que guardar os mandamentos da lei para ser salvo, não faz sentido. Sim, claro que nós não podemos andar de todo jeito em libertinagem, é claro. Mas nós não vamos, porque nós como filhos, nós temos uma nossa consciência que nós não devemos amar, ou seja, que nós não devemos matar, roubar, adulterar. Entendeu? Por quê? Porque tudo se resume num só ato. Vamos ler? Tudo se resume num só ato. Olha aqui, Romanos 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ame o próximo, faça o bem ao próximo, porque você tem cumprido a lei. Você não precisa guardar os mandamentos, meu irmão, para ser salvo. Isso aqui é algo que eu e você nós devemos fazer, sim. Claro, a gente não vai estar matando ninguém, roubando ninguém, adulterando, traindo nossas esposas. Não, meu irmão. Mas a maior coluna do evangelho hoje é o amor ao próximo. Faça isso e você está cumprindo a lei. Entendeu? Não é você cumprir os mandamentos. Não. Ame o próximo e você está completo. Você está fazendo o que o Pai quer. Entendeu? Então é isso, meu irmão. No versículo 9 ele diz: por isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Olha, se resume o quê? Olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faça isso. E você está cumprindo a lei de Deus. Então, meu irmão, veja como isso aqui é claro. Então, Hebreus 5, 9 aqui, o texto principal que nós lemos aqui, vamos ler novamente. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, quem ama não vive fazendo coisas à vontade da carne, em libertinagem. Então, todos foram aperfeiçoados quando? O Filho de Deus, quando eu digo todos, os filhos de Deus foram aperfeiçoados quando? Na morte e ressurreição de Cristo. Entendeu? Então, a perfeição dos filhos de Deus, essa perfeição aconteceu na cruz. E essa salvação eterna foi concedida pela obediência, pela fé de Cristo. Pelo que ele fez ali no madeiro. E não através de mandamentos. Mandamentos da lei, para que o homem venha a se tornar a ser salvo até a sua salvação eterna. Não, meu irmão. Então, a graça não falhou. Esse é o tema da mensagem. Meus irmãos, se inscreva no canal, o canal Democracia Espiritual. Deixe os seus likes, deixe seus comentários com respeito. Compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Se inscreva também no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, do canal do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.